Por que será que Deus permite que passemos por dores e sofrimentos? Hoje trouxe uma reflexão interessante para que a gente possa aprender o porquê isso de fato acontece e como é que a gente pode seguir e passar por esse processo. O versículo que eu trouxe está lá em 1 Pedro 2, no verso 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Se a gente parar para analisar, nem o próprio Jesus foi poupado das dores e dos sofrimentos, principalmente sem fazer absolutamente nada. Mesmo assim, ele precisou obedecer e fazer tudo o que precisava para que nós fôssemos sarados, para que nós pudéssemos ter o perdão do pecado. Então, se a gente começar a refletir a respeito disso, seria no mínimo injusto Jesus sofrer por uma coisa que ele não fez para nos salvar e nós não tivéssemos nenhum tipo de dor, nenhum tipo de sofrimento. E aqui eu trago 3 exemplos para a gente começar a aprender. Uma coisa é fato: Deus não vai te tirar das dores, nem dos sofrimentos. Ele vai te livrar nas dores e nos sofrimentos. E aqui 3 exemplos para a gente começar a aprender. O primeiro deles foi José. Se você parar para analisar, José foi colocado em um buraco vivo, foi vendido como escravo, foi preso por coisas que ele não cometeu. Até ele chegar de fato a se tornar governador, ele teve que passar por um processo completamente dolorido. Não só ele, temos também o exemplo de Jó. Jó foi uma pessoa que era extremamente reta, inclusive, para quem não conhece a história, onde Deus estava de fato conversando com os seus anjos, e um deles, que era o anjo do mal, vamos dizer assim, que eu não gosto nem de falar o nome dele, mas Satanás, ele falou para todos os anjos, né? Tem visto meu servo Jó, servo fiel, que de fato obedece a todos os mandamentos. E aí veio o anjo do mal fazer o questionamento a Deus, né? Lógico, você colocou um asebe, que é um muro de fogo ao seu redor, você simplesmente protege ele e toda a sua família, você colocou um favor sobre ele, onde ele coloca as suas mãos, tudo frutifica, tudo floresce. Dessa forma é muito fácil seguir a você, né, ser obediente e assim por diante. Quem não lê o livro de Jó, é interessante que leia para você entender melhor de fato o que eu estou falando. Eu estou aqui parafraseando, falando uma história, né, de forma bem resumida. E aí Deus permite, né, que Satanás toque em Jó, não na vida dele, mas em tudo que ele tinha. E no final de tudo, Deus foi lá e deu o dobro, né, provando inclusive para Satanás que ele era de fato um servo fiel. E Jesus, né, nada melhor que o exemplo de Jesus, que mesmo não tendo feito nada, não tendo pecado, se fez pecado, morreu para nos salvar, para nos dar a liberdade do pecado. Mas se a gente parar para analisar, ele não queria. Tanto é que tem na palavra mostrando que ele pede, ele suplica ao Pai que ele passasse o cálice dele, que ele tirasse esse problema, essa dor, que ele de fato não tinha cometido nenhum tipo de pecado, mas que seja feita a sua vontade. Então, obediência até o final, até a morte, passando por todas as dores, para que a gente não tivesse as dores que ele teve. Para analisar. Se você de fato tivesse que passar por tudo que Jesus passou para pagar pelo teu pecado, será que você conseguiria? Será que nós conseguiríamos? Eu creio que não, mas, né, ele fez por onde que a gente não tivesse aquela dor. Mas a gente precisa passar por um processo e que esse processo é dolorido. Querendo ou não, existem algumas questões que a gente precisa aprender. E eu trouxe aqui 3 pontos importantes que a gente vai aprender com a dor. E não só com a dor, mas com o exemplo desses 3 caras que foram surpreendentes na palavra de Deus. A primeira coisa é que a dor naturalmente faz parte da condição humana, seja ela emocional, física, seja ela espiritual. Se a gente parar para analisar, infelizmente nós temos comportamentos, culturas e determinadas decisões que nos leva para o caminho errado. E só em levar para o caminho errado, só as decisões erradas que a gente toma, isso já vai causar uma consequência. E em muitos casos a consequência é dolorosa. Queiramos ou não queiramos, não tem para onde correr. Fora isso, muitas vezes você pode pensar, será que é Deus me castigando ou
deve ser de fato o inimigo tentando pregar uma peça contra mim. Mas na realidade não, muitas vezes são as nossas decisões de fato que faz com que a gente vá pelo caminho errado. E o caminho errado vai nos trazer consequência. E a consequência, com certeza, é sempre dolorosa. Se for o caminho errado, de fato é doloroso. Mesmo que a gente ache que em algum momento a gente está fazendo o certo, ou está dando tudo certo naquele momento, e a gente pode estar achando que está fazendo a coisa que deveríamos fazer. Muitas vezes a gente precisa analisar que as portas que se abrem nem sempre é Deus que abriu aquela porta. Não é porque tudo que você está fazendo está dando certo e foi Deus que te colocou nesse caminho. Então tome muito cuidado para de fato analisar tudo que está acontecendo, para que você entenda se é Deus que está te provando, se é o diabo que está te tentando ou se é você que simplesmente tomou a decisão errada, achou que deveria fazer o que não deveria fazer e está desobedecendo talvez até uma ordem que Deus te deu, que tu acha ou que você acha que é difícil de cumprir, mas Ele já colocou toda a competência, toda a habilidade para que você faça aquilo que Ele está te pedindo. Então muitas vezes essas dores que nós estamos passando é a falta da obediência, é a falta de parar para discernir se de fato deve ou não fazer, é a falta da consulta a Deus, perguntar a Ele se é aquilo que Ele quer que a gente faça ou não. E aí a gente passa por situações que não deveríamos estar passando se a gente tivesse consultado, talvez se tivéssemos obedecido, ou até mesmo se tivéssemos ponderado. Como é que Jesus pensaria? O que é que Jesus faria nessa situação? E aí talvez você não estivesse passando pela situação que você está passando, que todos nós passamos, em muitos casos, por conta de tomar a decisão, a escolha ou de não fazer o que é preciso ser feito para conseguir ter o discernimento espiritual, se de fato devemos ou não seguir nesse caminho, fazer aquilo que a gente precisa fazer. Mas uma coisa é certa, todos nós vamos passar por dores. E a questão não é passar pelas dores, mas como vamos lidar com essas dores. Qual será o nosso posicionamento? Será que a gente vai ficar reclamando? Será que vamos ficar murmurando? E aí, quando é que a gente sai desse problema? Se ao invés de a gente começar a entender o que é que Deus quer que a gente aprenda, a gente está reclamando, a gente está murmurando. Outra coisa que a gente precisa aprender é que a reclamação só traz e atrai aquilo que a gente de fato não quer. Se você parar para analisar, clamar é suplicar, é pedir com todo fervor, e reclamar é pedir aquilo novamente. Então, se você está passando por uma situação difícil e está reclamando, você está pedindo com que aquilo aconteça novamente na sua vida. Então, como é que nós estamos nos posicionando perante as dificuldades, perante as dores, perante os sofrimentos? Então, a questão não é se vamos passar, porque vamos passar. Quem somos nós? Se Jesus foi provado, foi para a cruz para nos salvar, por que nós não vamos passar por sofrimento? Seria no mínimo injusto, como eu acabei de falar, Ele sofrer por nós e nós não termos nenhum tipo de consequência pelos nossos atos. Lógico que já fomos perdoados, mas fomos perdoados no momento em que a gente se arrepende, decide seguir de fato o Evangelho real, decide tomar Jesus como nosso Salvador e não comete mais o erro. Mas toda vez que eu continuo cometendo erro, Deus não vai ficar te julgando o tempo todo, mas a consequência daquele ato vai acontecer. A gente vai ter a consequência. Deus te perdoa a todo momento, Ele vai te perdoar, dependendo. Tem algumas questões que não têm perdão, então tome cuidado com isso. A blasfêmia contra o Espírito Santo, não perdoar o irmão também não tem perdão, então tome cuidado com isso. Mas Deus já fez com que tudo isso fosse eliminado, os teus pecados, e você foi perdoado. Mas você não pode estar tomando isso como pretexto para continuar fazendo a coisa errada. E eu errei hoje, exemplo, tudo bem, você errou, pediu perdão, e Deus vai te perdoar, mas Ele não retira a consequência da tua atitude. Se você agiu de uma forma que aquilo vai te trazer alguma consequência, você vai ter a consequência. Então não tem como Ele retirar a consequência, senão as pessoas iriam fazer tudo o que quisessem, iriam pedir perdão e não iria ter nenhum tipo de consequência, nenhum tipo de dor, de sofrimento pela sua atitude.
E aí depende de como a gente está agindo de fato, como é que eu estou me posicionando, o que é que eu estou fazendo, certo? Então, se você começar a parar para analisar que a dor ela vem justamente para nos moldar, nos forjar, nos transformar, você vai entender que é necessário. E Deus não faz isso para nos julgar ou para nos castigar, para nos punir. Não, isso é necessário, é a forja natural para que a gente comece a amadurecer como cristãos. E a própria palavra de Deus nos diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, ele já está dizendo que ele venceu por você. Muitas vezes a gente continua no sofrimento, na dor, porque a gente não se posiciona da forma que tem que se posicionar, entendendo que Deus está conosco no processo. Lembre-se de José. José estava a todo momento no sofrimento, no buraco, como escravo, preso. Mas se você parar para ler a história de José, lá fala que Deus estava com ele em todos os momentos. Ele tinha um favor de Deus, independente da situação, certo? A mesma coisa foi Jó, a mesma coisa foi Jesus. Então, se você está passando pela situação, fique tranquilo. Deus está com você. Ele não vai te dar uma carga que você não pode suportar. É garantido que você pode suportar. Segundo ponto aqui, Deus se importa com a sua dor e está usando isso para te modelar. Eu acabei de falar isso. A gente, infelizmente, vem com uma cultura mundana, cheio de problemas, cheio de vícios que não são coniventes ou coerentes com aquilo que Deus quer que nós tenhamos como comportamento. Então a gente precisa eliminar isso. Então isso é a forja natural que todos nós vamos passar. Como eu acabei de dizer, o sofrimento vai acontecer. Agora, como é que você vai se posicionar? Vai reclamar? Vai murmurar? Ou vai buscar aprender com aquele problema para saber o que é que você precisa fazer para sair dele o mais rápido possível? E essas permissões de Deus são para te forjar, para nos forjar para o próximo nível, que, como eu falei, elas são necessárias. Até como uma escola. A escola da vida, se você parar para analisar, funciona da mesma forma. Se você está na 5ª série, você passa todo o ano fazendo, estudando, aprendendo, e chega no final do ano, você precisa fazer a prova. Só tem 2 opções: ou você é aprovado ou você é reprovado. Se você é aprovado, você vai para um nível maior, que é a 6ª série. Se você é reprovado, você continua na 5ª série. Pelo menos é assim que deveria ser. Se não é, infelizmente, é uma questão de logística, é uma questão de organização aí governamental. Mas o certo seria que não passei, eu continuo na mesma fase. E é isso que acontece com Deus. Na escola pode até ter um jeitinho brasileiro de as pessoas passarem, mas com Deus não existe. Se você não passou na prova, você vai continuar na fase em que você está. Então ele permite de fato para te moldar, te forjar, para que você passe para níveis maiores. E é assim que funciona. Fora que vale salientar que cada um é testado, é provado, tem uma pressão completamente diferente. Até porque Deus vai usar cada um em um local completamente diferente. Então, muitas vezes a gente acha que o nosso problema é maior do que o próximo. Fique alegre com isso. Por quê? Porque o seu chamado é muito maior do que o do amigo. Também não sei, mas a ideia é que quem é mais provado vai ser mais aprovado. Então, consequentemente, se você está sofrendo uma pressão muito grande, é porque a sua recompensa é muito maior. Certo? Então, fique contente se você está passando por uma pressão muito grande, porque a vitória será imensa, assim como a própria pressão que você está sofrendo. E muitos acham que Deus está sendo muito mais severo com ele do que com outros. Na realidade, não. Muitas vezes ele está simplesmente tendo que te colocar numa prova maior, porque a tua situação é muito pior do que o próximo. Exemplo, vamos supor que tem 2 pessoas que estão doentes. Uma pessoa está tomando um remédio simples que não precisa de uma receita, e o outro está tomando um antibiótico. Por que isso acontece? Porque quando o teu problema é mais leve, um simples medicamento, talvez para gripe, para dor, vai solucionar aquele problema. Só que se a tua situação é mais grave, a primeira coisa que se faz é o quê? Entrar no antibiótico. Então você pode estar passando por uma situação mais severa, porque a tua questão, o teu tratamento, ele é um pouco mais complexo, ele é um pouco mais rigoroso e precisa que seja tratado de uma forma mais severa. Então,
Muitas vezes não é nem porque a sua recompensa vai ser maior, mas também porque você está com um problema muito mais complexo do que o outro do lado. Então muitas vezes a gente fica pensando, poxa, aquela pessoa ali, ao meu ver, ela é uma pessoa tão ruim, mas já prosperou. E eu não. Mas o julgamento não é o meu, o julgamento é o de Deus, e Deus sabe de tudo. Está vendo o coração de cada um. Então o que acontece? Ele é quem vai decidir qual é o tipo de tratamento para cada uma dessas pessoas. Talvez a pessoa que você está julgando era uma pessoa que fazia tantas coisas boas que você não via, mas que aos olhos de Deus nada escapa. Então ele está vendo. Então o tratamento dessa pessoa foi muito mais simples do que o seu. A começar pelo próprio julgamento que você está fazendo da pessoa ao lado. Ao invés de você se preocupar com uma pessoa que está prosperando, você deveria se preocupar, por exemplo, com o que é que eu preciso aprender para crescer o mais rápido possível e ter também a minha bênção através daquilo que eu estou aprendendo, que eu estou evoluindo. Entendi que o processo é necessário, entendi que as dores e sofrimentos vão chegar, já me posicionei e agora o que é que eu preciso aprender para passar desse nível o mais rápido possível. É assim que a gente precisa pensar para que a gente consiga evoluir. E o terceiro ponto é que a dor revela o passo a passo do teu futuro. Se parar para analisar, José foi para o Egito para se tornar governador. Então ele teve todo um passo a passo até chegar a ser governador. Antes disso, ele teve justamente os irmãos que tinham inveja dele, colocou ele no buraco, foi vendido, foi preso por uma coisa que ele não fez. E tudo isso é um passo a passo e foi revelado gradativamente para que ele se tornasse aquilo que Deus queria. E Deus permitiu por quê? Porque era necessário para que ele chegasse a ser governador e para que todos os outros tivessem a sua punição natural. Tanto é que os irmãos dele, depois que perceberam que era de fato o José e que ele já era governador, eles se arrependeram amargamente e pediram até para que o próprio irmão os condenasse, fizesse o que ele quisesse com eles. Mas o irmão já estava num nível tão elevado que não se preocupou em puni-los, em castigá-lo ou em dar o troco. É o que a gente precisa aprender, a não estar dando o troco naquelas pessoas que fazem o mal para nós. Deixa que o próprio Deus se encarrega de te justificar, de fazer a justiça. Eu garanto para você que a dele é perfeita, não tarda e não falha. Outro exemplo também que eu citei logo no início é Jó. Até hoje ele nos ensina a perseverança, a obediência, a fé que a gente precisa ter para continuar nos caminhos, para que a gente continue sendo moldado e forjado a Cristo, para que a gente de fato amadureça e nos tornemos os cristãos maduros, cristãos evoluídos. A gente precisa disso urgentemente. Infelizmente, hoje em dia, as igrejas estão tendo mais trabalho em educar quem já é cristão do que conseguir converter novas pessoas ao cristianismo. É o que eu venho conversando, inclusive, com a minha esposa a respeito disso. As igrejas estão tendo um trabalho gigantesco para poder educar e amadurecer as pessoas que já são cristãs há muito tempo, que já deveriam estar ajudando a própria igreja a converter outras pessoas pela sua atitude, pelo evangelho, por várias questões, né? E não está dando trabalho à própria igreja para que a igreja tenha que falar de uma forma legalzinha para fazer com que as pessoas entendam que elas precisam evoluir. Se a pessoa for de fato para a palavra, é lapada o tempo todo. As pessoas precisam entender e como refletir sobre a palavra. Tudo é condicional e eu venho falando isso há muito tempo aqui nos meus vídeos, certo? Para você ter o perdão, você precisa crer, você precisa obedecer, você precisa fazer aquilo que a palavra te diz que é para fazer. Não vai ser do dia para a noite, eu me converti e agora eu estou salvo. Infelizmente não é assim que funciona. Você precisa não só crer, não só ter fé, mas é um conjunto de coisas que você precisa obedecer. Ou você acha que eu me converti hoje, aí amanhã eu estou no mundo pecando, fazendo a mesma coisa e eu vou ser salvo dessa forma? Com certeza não. Então, é um conjunto de questões, atitudes, de posicionamentos que a gente precisa ter para que a gente de fato consiga a salvação. As igrejas estão tendo um trabalho gigantesco para educar os cristãos há muito tempo, ao invés de estar preocupados
Não que eles não estão preocupados, mas pegar toda essa energia, canalizar essa energia para converter novas pessoas ao cristianismo. Então isso de fato é uma questão bem importante que a gente precisa começar a entender, que crescer nos caminhos de Deus não é só ir aos domingos ali para a igreja e absorver aquilo que o pastor está falando. Eu estou terceirizando o conhecimento da palavra. Eu preciso também estar lendo, eu preciso estar meditando, eu preciso estar fazendo aquilo que ela me diz. Não adianta também ler, ter muita teoria e não praticar, e não fazer absolutamente nada. É de fato um conjunto de questões, um conjunto de atitudes que a gente precisa tomar e se posicionar para de fato ter a salvação. E é assim que funciona. Se ler a Bíblia de fato e começar a refletir a respeito disso, você vai ver que precisa tomar consciência do que é preciso fazer. Mas você pode estar pensando, José, é muito fácil falar. Não, não é fácil nem falar e nem agir. A gente precisa só se posicionar, entender que é necessário fazer. E é de glória em glória. E o Espírito Santo está aí para nos ajudar, para fazer com que a gente consiga evoluir. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Ele não trabalha sozinho, ele trabalha em conjunto. Ele tenta fazer a parte dele, ele tenta te exortar, ele tenta te repreender e te mostrar o caminho. Mas você precisa obedecer, precisa fazer para que você consiga crescer. E eu anotei algumas outras questões aqui que foram bem interessantes para que a gente possa refletir. Eu tenho também um verso final para fechar toda essa reflexão. Lembrando que a dor de Jesus foi sempre a maior. Ninguém vai ter a capacidade de sofrer aquilo que ele sofreu. A gente não tem nem condições normais para sofrer aquilo que ele sofreu. Por isso que Deus teve misericórdia e mandou o Filho dele para nos salvar. Porque se assim não fosse, a gente não conseguiria passar por aquilo que ele passou para ter a salvação. Ele nos deu uma nova oportunidade para que a gente entendesse que através da morte de Jesus, a gente tem agora o contato direto, certo? O perdão dos pecados, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, a gente precisa fazer a nossa parte, pois se não fizermos, a gente não vai conseguir chegar ao nível que Deus quer que nós cheguemos. Além de tudo, a dor de Jesus deu destino a toda a humanidade. Deu livre acesso direto com o Pai, onde a gente pode se comunicar, onde a gente pode orar, pedir, para que Ele nos ajude a crescer. Não é fácil, não é do dia para a noite, e de fato a gente precisa de ajuda. Ele disponibilizou o Espírito Santo justamente para que a gente possa ter o ajudador ao nosso lado e a gente possa crescer. Então pare de murmurar com a dor que você está passando, com o processo que você está passando. Só aprenda com ele e passe para o próximo nível. O teu próximo nível depende de como você está usando a sua dor hoje, ou como é que você de fato está se posicionando. E o que resolve a nossa dor? Só o aprendizado? Não. Só não reclamar? Também não. Uma coisa que ajuda muito é a gratidão. A gratidão abre muitas portas. Se a gente começar a agradecer por tudo, em tudo dai graça, a gente vai começar a ver as portas se abrirem. Lógico que não é fácil a gente estar agradecendo por uma doença, não é fácil a gente estar agradecendo porque perdeu o emprego, não é fácil a gente estar agradecendo porque perdeu um ente querido e assim por diante. Mas se a gente começar a entender o porquê estamos passando, ou até mesmo buscar o que aprender com isso para passar para os próximos níveis, a gente vai começar a ter uma vida mais leve. Novamente, não é fácil, mas é possível. Se você pedir forças a Deus, Ele vai te dar. Isso é garantido. Então, a gratidão vai abrir muitas portas, não só abrir portas, mas vai fazer com que Deus comece a olhar para você com mais favor, com mais graça, tendo mais misericórdia, e você vai ver que as coisas vão mudar de forma sobrenatural. Não existe nada fora do controle de Deus. Pode até sair do seu controle, mas do dele não. Então, independente do que você está passando, só saiba que Ele está lá de cima te olhando. Ele sabe que você precisa passar por isso. Ele sabe o porquê. Você pode até não saber, mas confia. Obedece, tem fé, e se você quiser, pode orar e pedir a Ele para que Ele revele para você o que Ele quer que você aprenda. E aí vai ficar até muito mais fácil para você continuar crescendo, continuar evoluindo. Depois de tudo isso, você até pode sorrir depois de ter passado pelas situações. Geralmente,
Depois de tudo que a gente passou, a gente percebe ou aprende ou entende o porquê passou, a gente começa a sorrir e entender o trabalhar de Deus. E é naturalmente assim que acontece. Independente de você saber ou de você entender ou não, só continua. Não desiste, continua fazendo o que é necessário, continua nos caminhos. Não permita que o diabo sete a sua mente, te falando palavras contrárias, porque Deus já colocou tudo o que é necessário para você vencer. Não só ele, mas todas as condições que você está passando. Nada melhor do que orar e consultar aquele que já viu o teu futuro. Então conversa com ele, ora, pede a ele discernimento, pede para que ele te mostre o que é preciso aprender e você vai conseguir chegar ao final desse processo com vitória. E um verso que eu trouxe aqui, que eu separei para a gente finalizar essa reflexão, está lá em Romanos capítulo 8, no verso 18, que nos diz o seguinte: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Glória a Deus. Toda glória e todo louvor é sempre para Deus. Então, comecemos a entender que é de fato necessário, e tudo isso é para nos moldar, nos forjar e nos preparar para que a gente consiga chegar a um nível de maturidade cristã absurdo, que é aquele nível que Deus de fato quer que nós cheguemos. E como sempre eu termino a nossa reflexão com uma oração para que Deus nos dê ainda mais discernimento espiritual. Paizão, muito obrigado por essa reflexão. Que o Senhor continue nos moldando, nos forjando, nos transformando para que nos tornemos as pessoas que fomos criados para ser. Continua, Pai, nos direcionando, nos mostrando o caminho, para que a gente nunca desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Nos ensina a agradecer em toda e qualquer situação, para que a gente possa continuar nos teus caminhos, para que o Senhor consiga nos ajudar e que o Senhor abra todas as portas que a gente precisa para continuar crescendo. E é em nome de Jesus que eu oro e já agradeço para a honra e glória do nosso Pai. Amém, amém e amém. Todo domingo tem uma reflexão nova aqui nesse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, é totalmente gratuito. Se achou interessante, compartilha com um amigo para que ele também tenha essa reflexão. E se você quiser sugerir algum tema ou até mesmo compartilhar o teu conhecimento conosco, deixa nos comentários que para mim será um prazer aprender com você, até porque, como eu sempre falo, o ferro afia o ferro, então a gente aprende um com o outro. Então fica à vontade para deixar nos comentários, se inscreve no canal, compartilha, deixa o like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas. Para mim é sempre um prazer trazer esse conteúdo para você. Fica com Deus, um forte abraço e te aguardo no próximo domingo. Até mais.